Glória a Deus. Você pode se sentar. Tem alguns avisos para dar antes da gente começar a pregar. O primeiro aviso, gente. Hoje é o último dia para se inscrever para a Vigília Novo Tempo. Tá? A gente precisa dessas inscrições por questão dos lanches, da preparação, da organização. Nós já temos mais de 100 pessoas inscritas, para a glória de Deus. E nós vamos fazer uma vigília muito diferente, muito dinâmica, com muita comunhão, muita unidade. Você precisa fazer parte disso. O segundo aviso é que nós, no final desse mês, no dia 24, 25 e 26, nós teremos uma conferência Novo Tempo, aqui na nossa igreja. Teremos preletores de outras igrejas convidados, e você também precisa fazer parte disso. Amém? O outro aviso aqui, a turma de batismo está com as inscrições abertas. Então, se você tem algum filho que já declarou esse desejo de se batizar, já aceitou Jesus, se você for uma dessas pessoas, se você conhece alguém, pede para me procurar, para eu inserir na classe de batismo. Outro aviso, hoje a gente tem muito aviso. Nós temos esse cartãozinho aqui de oração. Está lá atrás, né? Ele está lá atrás na porta do Ministério Indo, Ministério de Missões e Evangelismo da nossa igreja. Esse cartãozinho de oração, ele tem o objetivo de você entregar para um amigo seu, para um vizinho, para você se aproximar dessa pessoa e você começar a criar laços com ela. Então, muitas vezes as pessoas não têm facilidade de se comunicar, falar o que elas precisam em oração. Então, você vai o quê? Você vai entregar para a pessoa esse cartãozinho e a pessoa vai escrever e depois você vai orar por essa pessoa. Então, se você quiser abençoar a vida de alguém, orar por alguém intencionalmente, pega esse cartãozinho ali depois, no final do culto. Mais um aviso. Domingo que vem, 9h30, vai acontecer a primeira convocação da Assembleia da nossa igreja. Temos algumas decisões importantes para tomar e você precisa estar aqui para fazer parte disso. Eu não sei se você sabe, mas o governo da Igreja Batista é um governo democrático. Então, não é o pastor que manda, não é o ministério pastoral que comanda. Quem decide os caminhos, o futuro da igreja é a própria igreja, é a Assembleia. Então, você que é batizado, você que está em comunhão, você vem e participa do futuro da sua igreja, tá? Teremos decisões importantes para tomar no próximo domingo, primeira convocação às 9h30 da manhã. E o último aviso, é o último. A gente tem um ministério de esporte aqui na igreja que está dando muitos frutos. Eu tenho até uma mãe aqui, né, Tati? A Tati está ali, levanta a mãozinha aí, ó. A Tati é um fruto do ministério de esporte. Ela trouxe o filho aqui, o filho está vindo, né, está participando com a gente, foi lá no acampamento e está se entrosando. A gente tem frutos aqui do ministério de esporte. Só que o ministério de esporte é algo que demanda esforço da nossa igreja. É um ministério que basicamente, na terça-feira, está vindo mais de 60 jovens e adolescentes. E a gente precisa de força para fazer com que esse ministério de esporte não morra. Eu tive que cancelar temporariamente as atividades porque a gente estava sem força de trabalho. Mas eu sonho em fazer esse ministério frutificar, porque Deus ele já está fazendo frutificar. Nós temos pessoas que, a maioria das pessoas que estão vindo nesse ministério de esporte não fazem parte da nossa igreja. Existem pessoas que são ubandistas, espíritas, candomblecistas, que estão conhecendo Jesus a partir da informalidade. Muitas pessoas que têm preconceito de entrar nesse templo aqui, estão conhecendo a igreja de verdade na quadra. Estão conhecendo a igreja de verdade, porque a igreja de verdade não é um lugar. A igreja de verdade somos eu e você. Amém?
Então a gente não pode deixar como igreja Batista Moquetá esse ministério morrer. A Tati é um fruto, está aqui, ó, presente com a gente, assistindo um culto. Outras mães podem estar aqui, outros pais podem estar aqui, outros jovens e adolescentes podem estar aqui. Então, se você quiser ajudar, mas Thales, eu tenho muita coisa para fazer. Você só precisa de um dia de disponibilidade no mês. Uma terça ou uma quinta. Quanto mais gente a gente tiver, mais fácil vai ficar. Uma terça ou uma quinta a partir das 6h30. De 6h30 às 9 horas. Você não precisa saber do esporte, você não precisa jogar, você só precisa ter disponibilidade para tomar conta, para olhar, para fazer ronda na igreja, porque a gente sabe que vem pessoas que não são da igreja, então a gente precisa preservar esse ambiente. Então, se você tiver disponibilidade, fala comigo, me manda uma mensagem que eu vou te incluir no Ministério de Esporte, porque a gente precisa fazer com que essas pessoas conheçam Jesus. E elas estão sendo apresentadas a através do esporte. Amém? Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse, Revelação, no capítulo 2, nos versículos 8 a 11. Apocalipse 2, de 8 a 11. Já está transferindo ali? Quem tem medo de ler Apocalipse aqui? Tem alguém que tem medo de ler Apocalipse? Se assusta? Eu ouço alguns testemunhos aí de pessoas que têm medo de ler Apocalipse, fica com medo da volta de Jesus, fica assustado com o cavalo, com a besta, com o dragão. Quem fica meio confuso aí com essas coisas? É um livro difícil de ler. É um livro que tem muitas metáforas, tem muitas alegorias. É um livro difícil. É desafiador até para o pastor pregar em cima desse texto. Mas o livro de Apocalipse não pode ser um livro de medo para a gente. É um livro de esperança. É um livro que mostra que o nosso mundo, o nosso reino não é aqui na terra. Mostra que nós seremos buscados pelo nosso Jesus na segunda vinda. Então, esse livro, ele traz esperança para os nossos corações. E hoje a gente vai ler uma carta que Jesus pede para João na ilha de Patmos. João, ele estava sendo banido da igreja de Éfeso. João, ele era pastor na igreja de Éfeso. O apóstolo João, discípulo amado. Ele foi banido. Só estou vendo o pessoal procurando os ar-condicionados. Quando está frio demais, a gente foge. Agora está todo mundo procurando os ar-condicionados. Fica à vontade, tá, gente? Está muito calor mesmo. E eu já trouxe até o meu papelzinho aqui, que eu suo muito para me limpar. Então, João, ele estava sendo banido. Parecia que o ministério de João estava prestes a acabar. Só que Jesus, o nosso Deus, ele é craque, ele é expert em mudar a história, ele é expert em virar a mesa, virar ali a situação. E aí, Jesus, quando João está na ilha de Patmos, ele se revela já em seu corpo glorificado para João, e ele começa a trazer várias revelações de como será o futuro, como será a vinda dele, o que vai acontecer no futuro do mundo, o que vai acontecer com a igreja. E aí, Jesus pede para João falar com algumas igrejas. E uma dessas cartas nós vamos ler aqui agora, que é a carta à igreja de Esmirna. Vamos ler. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições, conheço as suas atribulações, conheço as suas adversidades, as suas tribulações, os seus problemas, as suas dores, os seus sofrimentos e a sua pobreza. Mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão de verdade, para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias, um período completo dessa prisão. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Feche seus olhos, por favor. Pai, nós te agradecemos, Jesus, pela tua palavra. Que o Senhor possa nos fazer crescer a partir da tua palavra nesse lugar. Nós te adoramos, Jesus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, possa gerar transformação nas nossas vidas. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus ele começa a conversar com João, a falar as suas revelações, ele pede para João escrever 7 cartas às igrejas da Ásia. E são 7 cartas para igrejas como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Para 4 dessas igrejas, Jesus vai falar coisas boas e coisas ruins. Para a igreja de Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Para uma igreja, Jesus só fala coisa horrível, só censuras, só reclamações dessa igreja, que é a igreja de Laodiceia. É uma igreja que nós temos que aprender a não viver como eles. Mas para 2 igrejas, Jesus só fala coisas boas, que é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Se Jesus fala só coisa boa para essas igrejas, nós como Igreja Batista em Moquetá precisamos aprender alguma coisa com essa igreja. A igreja de Esmirna era uma igreja sofredora, uma igreja pobre, era uma igreja perseguida, a gente acabou de ler. Era uma igreja onde os crentes estavam começando a ser aprisionados, estavam enfrentando a morte de verdade, morte física, estavam sendo perseguidos, mas era uma igreja que era fiel a partir de qualquer circunstância. Era uma igreja que era fiel nos momentos de alegria, mas era uma igreja que era fiel nos momentos de luta, nos momentos de dores, nos momentos onde eu e você não temos como saber o que vai acontecer. A igreja de Esmirna, ela é um exemplo de fidelidade para nós, Igreja Batista em Moquetá. E antes de começar a desenvolver sobre esse texto, eu gostaria de ressaltar a excelência do nosso Jesus em compartilhar o Evangelho. A excelência de Jesus de ser um excelente mestre. Porque eu e você precisamos aprender até essa didática que Jesus tem. Jesus, para falar com alguém, para apresentar o Evangelho, ele antes de qualquer coisa sabe o contexto da pessoa. Jesus sabe as dores, Jesus sabe a história, Jesus sabe a geografia do lugar, Jesus ele sabe o que está acontecendo naquele local, naquela vida. Muitos de nós queremos apresentar o Evangelho, mas não queremos antes conhecer a pessoa. É por isso que aqui no Ministério de Esporte, a pessoa ela não vai conhecer o Evangelho a partir de uma pregação formal, como nós estamos ouvindo aqui. Mas ela vai conhecer o Evangelho, porque o Evangelho é uma pessoa que é Jesus. O Evangelho é uma forma de transmitir de forma com que você não fale, mas como você vive. O Evangelho você comunica às pessoas a partir da forma como você age. E Jesus ele mostra o quanto ele conhecia aquela igreja. Ele sabia que aquela igreja era pobre. E era pobre de verdade, não tinha condições, não tinha recursos, mas estava inserida em uma cidade muito rica, que é a cidade de Esmirna. A cidade de Esmirna hoje, das 7 que eu falei aqui, de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, é a única que sobrevive até hoje. Ela se encontra na Turquia, é a única que hoje ainda o comércio bomba. Existem milhares de pessoas vivendo lá, as outras estão sobre escombros. Essa cidade, Jesus também sabia que tinha sido destruída, mas tinha sido reconstruída. É por isso que quando Jesus vai falar com João, lá no primeiro versículo que a gente leu, no versículo 8, ele diz: são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou-se a viver. Aquela igreja estava entendendo o que Jesus queria passar, porque eles já tinham vivido isso.
Uma cidade que tinha sido destruída, mas tinha sido reestruturada, reconstruída. Aquela igreja era fiel a Cristo, independente da cidade de Esmirna ser mais fiel ao imperador romano e a Roma. Agora você imagina estar em uma igreja assim. Imagina Moquetá ser um bairro mais idólatra a um político, ou a um imperador, a um rei, e você estar aqui servindo a Jesus. Será que nós vamos ser perseguidos? É claro que vamos ser. Mas Jesus sabia essa situação. Quando Jesus fala, ser fiel até a morte, eu te dar-lhe-ei a coroa da vida. Ele sabe o contexto daquela cidade, porque naquela cidade existiam jogos atléticos, que quem ganhasse, ganhava uma coroa de ramos de louro, de ouro. Então Jesus conhece o contexto, ele não está falando algo desconhecido para uma igreja. Ele está falando algo que a igreja já conhece. Você quer falar de Jesus para alguém? Conheça a vida da pessoa. Aplique o evangelho para a pessoa. Faça ela entender a partir da vida que ela vive. Não saia falando coisas bonitas apenas. Fale o evangelho que é simples. Fale o evangelho que é uma vida. Fale o evangelho que é uma pessoa. Mas conheça antes exatamente o que aquela pessoa vive. Jesus está nos ensinando que nós precisamos conhecer toda a trajetória da vida de alguém que a gente fala do evangelho. Alguns dizem na nossa sociedade que eu e você podemos ser comprados. Existe um limite até para nós sermos fiéis ao Senhor. As pessoas dizem isso. Mas a igreja de Esmirna está dizendo que nós podemos ser fiéis até a morte. Eu creio que nenhum de nós aqui temos um valor a ser comprado. Amém? Na verdade, nós já fomos comprados por um alto preço. O preço de sangue derramado na cruz. O preço de sangue que nos purifica, o preço de sangue que nos santifica, o preço de sangue onde nós podemos dizer que somos salvos por Jesus. Mas eu e você não podemos ser comprados por ninguém e por qualquer coisa. O verdadeiro cristão não pode ser comprado. Mas pastor, como eu posso ser fiel como a igreja de Esmirna? A primeira coisa que você precisa saber é sobre o que é fidelidade. E aí a juventude já sabe, porque ontem eu dei um spoiler da mensagem. O que é fidelidade? Quando Jesus diz, ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Essa palavra fiel significa o quê? Ser alguém confiável. Aquele que acredita na fé que Deus transmite. Aquele que é fiel em transações, de negócios, de relacionamentos. Aquele que é fiel na execução de comandos ou nos desempenhos de deveres. Mas essa palavra, ela é um adjetivo, fiel. Se a gente for aprender sobre a palavra fidelidade, que é um substantivo, em Gálatas 5:22 vai dizer o quê? O fruto do Espírito. O fruto do Espírito dentro dessa lista tem a palavra fidelidade, que é a mesma palavra para fiel, só que conjugada de uma forma que transforma em substantivo. E essa fidelidade, ela também pode ser traduzida por quê? Por fé. Sabe o que é ser fiel? Sabe o que é fidelidade? Fidelidade é o fruto gerado na vida daquele que tem fé em Deus. Ser fiel é o resultado de eu crer que Deus é fiel. Para eu ser fiel ao Senhor, eu preciso saber que Ele é capaz de construir, de fazer todas as coisas, porque Ele é fiel. Mas o que é o contrário disso, pastor? O que é ser infiel? Infiel é quando eu duvido que Deus é capaz de fazer alguma coisa. Infidelidade é quando eu desconfio da fidelidade de Deus. Infidelidade é quando eu acho que Deus pode ser fiel em alguma coisa.
Então, em qualquer área da sua vida, que você desconfiar que Deus é fiel, você vai ser infiel. Vou repetir. Em qualquer área da sua vida que você desconfiar que Deus é fiel, você será infiel. Mas pastor, como você tirou essa conclusão? Vitória, coloca para mim, por favor, Mateus 25, de 20 a 27. Nesse texto existe a parábola dos talentos. E Jesus vai falar que o servo, ele distribui os talentos. Ele dá 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para outro. E aí nós vamos ler nos versículos de 20 a 27, que aquele que recebeu 5 talentos, ele coloca os talentos para render e devolve mais 5 talentos. Aquele que recebeu 2 talentos, coloca o talento para render e recebe mais 2 talentos. E esses 2 são reconhecidos pelo Senhor, por Jesus, como um servo bom e fiel. Mas aquele que recebeu apenas 1 talento, ele pega esse talento e ele esconde esse talento, ele enterra esse talento. Por quê? Porque ele desconfia da fidelidade do seu Senhor. No versículo 24, por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo. Ou seja, eu não confio no Senhor, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Eu não confiei em você, então eu tive medo. Eu saí e escondi o talento no chão. E aí o Senhor vai falar para ele: servo mau e negligente, servo mau e infiel. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Por que ele foi infiel? Porque ele não confiava na fidelidade do seu Senhor. Ele desconfiava da fidelidade do Senhor. Ele diz: eu tive medo, porque o Senhor é um homem severo. Em outras palavras, eu sei que não posso confiar no Senhor. A área que você é infiel é a área que você não acredita completamente na fidelidade do Senhor. E eu vou te dar exemplos sobre isso. Se você acredita que Deus não vai prover para a sua família, se você acredita que Deus não vai dar o sustento para a sua casa, ou você vai ser ganancioso demais, ou você vai roubar, ou você vai ser mesquinho. Eu vou guardar tudo, eu vou acumular, porque eu não sei se Deus vai prover para a minha casa. Outro exemplo: se você desconfia que Deus pode te dar prazer, que Deus pode trazer felicidade para a sua vida, você vai buscar isso em outras coisas, como nas drogas, como na bebida, como na imoralidade sexual, como na pornografia, como no adultério. Porque você não acredita que Deus é o quê? Fiel. Mas Deus é fiel. Se Ele promete a gente alguma coisa, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Só que hoje, na nossa sociedade, nós estamos vivendo uma sociedade líquida. O que isso significa? Os sociólogos, eles dizem que a sociedade que nós vivemos é líquida, porque as pessoas não têm mais palavra. Elas prometem algo e depois elas mudam de opinião e não fazem mais o que elas prometeram. É por isso que nós temos contratos hoje. Antigamente os acordos eram feitos de boca a boca. É por isso que hoje nós temos advogado, né, Fernanda? É por isso que hoje nós temos cartório, porque as pessoas não têm mais palavra. E hoje eu declaro sobre a Igreja Batista Moquetá, que aqui terão mulheres e homens fiéis ao Senhor com palavras.
Eu declaro que aqui se levantará uma geração que vai mudar uma realidade, porque nós precisamos ser fiéis, porque o Senhor, Ele não muda, o Senhor não nos decepciona, o Senhor é fiel e a sua palavra é fiel e se concretizará. Em 2 Timóteo 2,13, Paulo vai recomendar e falar sobre a vida com Deus. Ele vai dizer: mesmo você sendo infiel, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. O nosso Deus é fiel e Ele não pode negar-se a si mesmo. Fidelidade faz parte dEle. Então vamos ser fiéis. Ao longo da minha vida, eu fui aprendendo com outros pastores, eu fui aprendendo com pessoas mais maduras, que fidelidade e lealdade são coisas diferentes. Fidelidade e lealdade são coisas diferentes, mas eu cheguei à conclusão que eu e você precisamos ser pessoas fiéis ao Senhor e não leais a pessoas. Nós precisamos ser amigos fiéis e não amigos leais. Eu vou te explicar por que disso. Porque quando eu sou leal a alguém. Quando eu sou fiel a Deus, a alguém. E eu vou te explicar. Isso aqui é o quê? É uma trena. O que a trena faz? Ela mede. A trena mede. Vamos ver quanto isso aqui mede? 70 centímetros. 70 por quase 40, 39. Como é que eu sei que isso aqui mede 70? Porque existe um sistema de unidades de medida. Isso aqui ele não mede 70 porque esse aqui disse que é 70. Esse aqui mede que é 70 porque existe algo que vem acima disso aqui para dizer que isso aqui mede 70. Existe um sistema de unidade de medida que tem uma barra lá na França de 1 metro. E essa barra lá na França de 1 metro, ela é feita de um material que não pode se deformar. Ou seja, o calor não deforma, o frio não deforma, nada deforma. Ela tem propriedades, ela tem coeficientes de dilatação física, que não faz aquela barra se deformar. Então, o que eles fazem? Eles têm essa barra como comparação e é por isso que eles transformam nisso aqui. Para quê? Para eu e você não precisarmos pegar a barra que hoje está lá na França. Então, essa trena aqui é o quê? É fiel a esse sistema de medida. Mas ela pode ser desleal a um objeto. Isso aqui tem 80 centímetros. Eu vou medir com a trena. Você não tem 80 centímetros. Você tem o quê? 70 centímetros. A trena acabou de ser desleal com o objeto. Mas ela está sendo fiel ao sistema de unidade de medida. Onde eu quero chegar? Nós temos um absoluto, que é quem? Jesus. Jesus, Ele nos mostra como nós devemos ser. Jesus, Ele nos mostra como nós não devemos ser. Jesus, Ele foi o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele teve uma vida que mostrou como é uma vida a ser vivida sem pecado. Então eu e você precisamos ser fiéis a Jesus. Porque quando nós somos fiéis a Jesus, nós somos leais a pessoas como Jesus seria leal a essas pessoas. Mas também seremos desleais a pessoas quando Ele seria desleal a uma pessoa. Você quer ver como deslealdade e lealdade pode depender muito? Imagina se tivesse uma quadrilha. E essa quadrilha ela estava se organizando para assaltar um banco. Todos ali estão sendo leais entre eles, não estão? Estão sendo leais. Mas agora imagina se um deles é fiel ao Senhor. Ele vai ser desleal com aquele grupo. Ele vai denunciar aquele grupo para a polícia. Ele vai entregar aquele grupo. Então ele vai ser desleal.
É por isso que eu digo que eu e você precisamos ser o quê? Fiéis ao Senhor para alguém. Porque lealdade depende. Muitas vezes eu vou ser aquela pessoa que vai chegar e medir alguém e falar assim, cara, no sistema de unidade de medida de Jesus você está fora, cara. No sistema de unidade de medida de Jesus você precisa mudar de vida, porque senão você está indo para o inferno. No sistema de medida de Jesus, você está correto, continua assim, porque você vai receber a coroa da vida. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor, acima de todas as coisas. Então a primeira coisa, saber o que é fidelidade. Fidelidade é o quê? Crer que Deus é fiel, colocar a fé em Deus, porque Deus ele nunca falha. Segundo ponto, não tendo visão romântica da vida. Nós não podemos ter visão romântica da vida. Nós não podemos achar que a vida vai ser 100% boa o tempo todo. Existem pessoas que ouvem um evangelho mentiroso. Que ouvem um evangelho onde dizem que quando você aceita Jesus, você vai ser rico. Você vai até ser rico. Mas não necessariamente de propriedades terrenas. Existem pessoas que estão ouvindo que quando nós aceitamos Jesus não temos mais problema. Não temos mais perseguições, sendo que a Bíblia fala que por Jesus seremos perseguidos. E a igreja de Esmirna é um exemplo disso. No versículo 9, Jesus vai dizer em Apocalipse 2:9, Jesus vai dizer: conheço a sua tribulação, a sua aflição. E essa tribulação é algo que aquela igreja estava sendo pressionada, estava sofrendo aperto, estava sofrendo angústia. No versículo 9, Jesus continua: eu conheço a tua pobreza. Gente, você sabe o que é pobreza? Aquela igreja ela não era pobre porque ela não gostava de trabalhar. Aquela igreja era pobre porque confiscavam as propriedades deles. Imagina você seguir ao Senhor, você trabalhar dia após dia, 8 horas, mais de 8 horas, você colocar o alimento na sua casa e vir alguém de fora e tomar. Isso era o que a igreja de Esmirna estava vivendo. Pobreza não porque eles não gostavam de trabalhar, não porque eles não eram esforçados, mas porque estavam travando suas propriedades. Estavam furtando, estavam recolhendo, estavam armazenando porque eles seguiam a Jesus. No versículo 9 vai dizer ainda que eles estavam sendo perseguidos pelos judeus. No início da história da igreja, quem perseguia a igreja não era o Império Romano. Eram os próprios judeus. Por quê? Porque os judeus acreditavam que eles eram os únicos filhos de Deus. E aí é por isso que Paulo, em suas cartas, vai dizer: o verdadeiro judeu não é aquele que tem o sangue de Abraão circulando nas suas veias, mas é aquele que tem a fé de Abraão habitando no seu coração. No versículo 10, Jesus vai dizer para aquela igreja de Esmirna: você vai ser perseguido. O diabo vai colocar você na cadeia, na prisão. Então essa igreja, ela não consegue ter uma visão romântica. Eu quero declarar aqui, falar para você, desmascarar um evangelho que é mentiroso e tornar real. Nós viveremos aflições. Nós viveremos problemas nas nossas vidas. Desromantize a vida. Se você não desromantiza a vida, você em algum momento vai ser infiel. Porque nesse momento que acontecer um problema, você vai dizer: Deus não existe, Deus é infiel, Deus ele me prometeu e não cumpriu. Eu tenho certeza que se algo aconteceu diferente, não foi porque Deus te prometeu. Foi porque um homem ou uma mulher te prometeu e te pregou um evangelho errado. Então, para sermos fiéis, nós precisamos saber o que é fidelidade. Nós precisamos desromantizar a vida e precisamos entender
que vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Porque quando eu e você somos fiéis, eu e você somos ricos. Versículo 9. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. O conceito de riqueza para Jesus é diferente do que muitas vezes nós consideramos riquezas. O que nós achamos que é uma igreja rica? É uma igreja que tem tratamento de som? É uma igreja que tem ar-condicionado para que num calor a gente esteja confortável? É uma igreja que tem uma iluminação? É uma igreja que tem bancos? É uma igreja que tem um templo magnífico? É uma igreja que é lotada de membros? É uma igreja que não tem cadeiras para alguém sentar? Para Jesus não é isso. Para Jesus ser rico é ser fiel até a morte, confiar nele de todo o coração. Mas pastor, então a gente não precisa fazer nada disso. Não é isso que eu estou falando. Nós precisamos sim buscar a excelência no nosso templo de adoração todos os dias, buscarmos ser melhores todos os dias, colocarmos tratamento de som, colocarmos iluminação, colocarmos bancos mais confortáveis, fazermos coisas de estrutura na igreja, mas isso não pode mover o nosso coração. Quem tem que mover o nosso coração é Jesus, é a fidelidade que nós temos nele. Tem muitas pessoas, muitas igrejas, como a igreja de Laodiceia, a igreja que não teve nenhum elogio de Jesus. No capítulo 3, no versículo 17, Jesus vai falar para eles assim: ó, você se acha rico, vocês dizem que vocês são ricos, vocês dizem que vocês não precisam mais de recursos, vocês dizem que vocês têm tudo dentro da sua igreja, mas na verdade vocês são pobres, porque vocês não entenderam o que é riqueza para mim. Eu creio que nesse lugar existe uma igreja que sabe o que é riqueza para Jesus, amém? E nós vamos em busca dessa riqueza. Nós não nos conformaremos e estarmos numa zona de conforto. Porque para Jesus, Jesus merece a excelência. Jesus merece que a gente avance. Jesus merece que a gente faça o nosso melhor. Mas em nenhum momento a Igreja Batista de Moquetá vai se vender pelas luxúrias desse mundo. Em nenhum momento a Igreja Batista de Moquetá vai confundir que recursos materiais são o que são riqueza para Jesus. Em todos os momentos, nós vamos colocar no nosso coração que ser fiel até a morte é o que nos faz ser ricos perante Jesus. Ser fiel até a morte. E eu lhe darei a coroa da vida. Se somos fiéis até o final da nossa caminhada, receberemos a coroa da vida. Seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem espíritos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Você não precisa ser o primeiro da linha de chegada. Você não precisa ser o melhor. Você não precisa ser o maior. Você não precisa ser o que mais louva. Você não precisa ser o que mais prega. Você não precisa ser o que mais serve. Você precisa ser fiel até a morte. Até a morte. E para concluir, meus irmãos, enquanto o ministério de louvor está subindo, eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Faça uma autoanálise da sua vida. Que tipo de prêmio você gostaria de ganhar nessa manhã? Você gostaria de ganhar uma promoção no emprego? Você gostaria de ganhar uma medalha de primeiro lugar em algum projeto que você fez? Você gostaria de ganhar uma recompensa porque você está sendo bom? Porque você está sendo legal? Queridos, eu quero te dizer que tudo isso é pequeno para o que Jesus está nos prometendo nessa manhã. Tudo isso é pequeno para a promessa que Jesus fez para a igreja de Esmirna.
E é a promessa que Deus, que Jesus faz para a igreja Batista em Moquetá. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Se coloca de pé, por favor, meu irmão. Vamos adorar ao Senhor.